Bom, então eu sou aluna de mestrado da Universidade Federal de Santa Maria e o meu estudo é um discurso sobre as vacinas contra a Covid-19 no Brasil, uma análise em contexto de crise epistêmica dos campos jornalístico e científico. Eu faço uma análise de discurso do podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo a respeito das vacinas contra a Covid-19, discursos que circularam no momento da aprovação emergencial da Coronavac aqui no Brasil. Então, como base teórica, eu trabalho com a crise de autoridade que vem sendo enfrentada pelos campos jornalístico e científico. Essa crise, então, que está diretamente relacionada a esse cenário de desinformação, de negacionismo que a gente vive, e trago o conceito de tecnociências também, que é quando a produção científica ela é instrumentalizada pela tecnologia e pelos valores econômicos, valores empresariais, interesses mercadológicos que interferem, então, na produção científica, né? O que se evidenciou na corrida pela vacina durante a pandemia. Então, o meu estudo tem o objetivo de identificar os sentidos presentes nesses discursos, nesses dizeres sobre a ciência em torno da pandemia que circularam no podcast Café da Manhã, que foi um dos podcasts mais ouvidos aqui no Brasil no ano de 2021, então, quando teve a aprovação emergencial do uso da Coronavac, que foi quando se iniciou, de fato, a imunização contra a Covid aqui no país. Eu utilizei como corpus o mês de janeiro de 2021. Foram publicados 20 episódios do podcast Café da Manhã nesse mês no Spotify. Para análise, eu selecionei os 6 episódios que continham a palavra vacina no título, então foram 6 episódios selecionados. De forma metodológica, eu uso a aplicação então da análise de discurso francesa a partir da Márcia Benetti, que direciona essa metodologia para o estudo do jornalismo. Nesses 6 episódios, eu consegui elencar 80 sequências discursivas, então fragmentos textuais que estavam relacionados à discussão que eu faço nesse artigo. Então, dessas 80 sequências discursivas, pela reiteração de dizeres nelas, eu consegui formar 13 famílias parafrásticas. Essas famílias parafrásticas, então, que são ideias e assuntos, enfim, que se repetiram nessas sequências. E dessas 13 famílias, com a aglutinação delas, em sentidos comuns, eu cheguei a 3 formações discursivas majoritárias. Essas formações discursivas, então, o que esses discursos, de forma geral, eles repassaram, foi de que o governo federal foi omisso e negligente no combate à pandemia, de que a vacinação é regida pela economia de mercado e de que os benefícios das vacinas superam os seus riscos. Então, foi possível perceber que, se tensionando esses 3 núcleos de sentido, estes discursos do Café da Manhã, eles englobam 3 esferas que estavam bastante relacionadas entre si nessas discussões envolvendo a produção e distribuição dos imunizantes, que é a política, a saúde e a economia. Nesses discursos, então, do podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, a gente pôde perceber na formação discursiva 3, que foi a que mais chamou a atenção, de que os benefícios das vacinas superam os seus riscos, então, de que havia, naquele momento ainda, uma incompletude de dados, poucos testes clínicos a respeito das vacinas, estudos sem revisão por pares que estavam sendo divulgados pelo jornalismo. Naquele momento, o próprio podcast aponta que aproximadamente 20% da população brasileira ainda era contrária às vacinas, não tinha certeza sobre aquilo e que não havia um consenso nem entre a própria comunidade científica. Eles tratam de uma forma bastante breve a questão com pouco aprofundamento, não é trazida nenhuma fonte, nenhuma voz para detalhar esses riscos, as incertezas, as críticas, as inseguranças que são citadas em torno desse assunto. O que predomina é o discurso de que, naquele momento, diante de toda a emergência global em saúde pública, o contexto, então, justificava a urgência na aplicação das vacinas, né? Então, a gente percebe que a dinâmica tecnocientífica envolvendo a produção, a distribuição dessas vacinas que foram feitas em larga escala, num tempo reduzido, ela não é abarcada em toda a sua complexidade no podcast de uma forma mais crítica, né? Então, essa dinâmica da ciência, ela não recebe espaço para discussão nesses episódios divulgados naquele momento pelo podcast Café da Manhã. Então, como conclusão, eu trago que, em meio à crise de credibilidade enfrentada pelo jornalismo e pela ciência, divulgar essas descobertas tecnocientíficas tem se tornado um desafio ainda maior para o jornalismo, que esse contexto sociopolítico marcado pelas posições extremistas, ele afastou do jornalismo a viabilidade de evocar discursos mais plurais acerca dessas descobertas tecnocientíficas envolvendo as vacinas durante a pandemia, justamente para evitar o aparecimento público de dizeres que pudessem dar ainda mais força ao negacionismo, à desinformação, às teorias conspiratórias que eram efervescentes naquele momento, né?